Olá, taurinos, como vocês estão? Vamos para a leitura de vida amorosa? Eu vou fazer uma leitura de vida amorosa primeiramente para os solteiros e depois para as pessoas que estão em relacionamento. Vocês estão vendo 3 baralhos aqui, não é de escolha de montinhos não, tá? Eu vou usar esse baralho para os solteiros, esse baralho para os que estão em um relacionamento, seja qual tipo de relacionamento for, tá? E esse é o baralho que eu vou usar para clarificar as duas leituras. Vou deixar a minutagem na descrição do vídeo, tá? Então vocês já vão ter o tempo certo lá para quem quiser ir direto, né? No caso, para quem já está em um relacionamento, principalmente, né? Porque aqui a gente já vai começar a leitura para os solteiros. Amanhã eu vou publicar no canal uma leitura interativa, né? Amanhã sim, tá? Uma leitura interativa e a ideia dessa leitura interativa é complementar essa leitura que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, por exemplo, você é solteiro, mas se você tiver alguém em mente, essa leitura que eu vou fazer amanhã, ela serve para você, né? A leitura de amanhã, de escolha de montinhos, é a respeito de sentimentos, intenções e atitudes da outra pessoa com relação a você. Tá? Então, para quem tiver alguém em mente, amanhã fique atento que eu vou lançar essa leitura no canal, tá? Então vamos lá. Touro, leitura para os taurinos que estão solteiros. O prazo dessa leitura é 3 meses, tá? Então, independentemente do dia em que você chegar a esse vídeo, né? A ideia aqui é de que ele fale dos seus próximos 3 meses, 90 dias, a partir do momento em que você vira essa leitura, tá? Então, touro, taurinos solteiros, quais as tendências, quais as energias, quais as tendências para os taurinos solteiros. E aqui, antes de abrir essa leitura, eu já vou tirar aqui as clarificações. Clarificações para os taurinos solteiros. Então vamos lá, touro. Começamos com um pajem de paus aqui como pano de fundo da leitura, é uma carta de aventura, é uma carta de fogo, é uma carta de paixão, é uma carta de curiosidade, de inícios também, é um pajem, tá? Tá aqui como fundo da leitura de vocês. Opções, né, no centro, eremita, a gente já vai falar, tá, de tudo isso. Morte, torre, uau. Não cabe tudo certinho dentro da câmera não, gente, mas a gente dá um jeitinho aqui, né? Rei de paus, 8 de ouros, 9 de ouros, valete de espadas, valete de ouros e um 3 de ouros. Já vou falar, mas eu quero abrir aqui as clarificações, tá? Vamos lá. As de espadas com 7 de espadas. É um 7, é? O Papa. 9 de paus. Roda da fortuna. 7 de ouros. As de paus. 6 de paus. Interessante. 7 de paus e 5 de espadas. Vamos lá. Taurinos que estão solteiros. Como que você vai saber que essa leitura aqui é para você? Você ou a outra pessoa em que você estiver interessado, se você estiver interessado por alguém, porque não tem essa
essa obrigação aqui não, tá? Mas aqui você ou a outra pessoa finalizou um relacionamento muito sério, né? Um relacionamento muito comprometido aqui num passado recente, tá? Recentemente você ou a pessoa, se você tiver alguém interessado, né? Pode ser essa outra pessoa, finalizou um relacionamento muito sério, tá? Muito sólido, muito comprometido. Pode ser um namoro sério, um noivado ou até mesmo um casamento, tá? Então isso aqui é para você se identificar, para você saber se essa leitura é para você ou não. Lembrando que é uma leitura geral, nem sempre ressoa, tá? Então o taurino que vai se identificar com essa leitura passou por essa situação. Ou se você tem uma pessoa do seu interesse, pode ser que essa pessoa tenha passado por essa situação que eu falei. Mas aqui não é qualquer relacionamento, é um relacionamento muito sério que finalizou, tá? Centro da leitura vem com um as de espadas junto com um sete de copas. Então mostra você aqui. Sete de copas fala de sonhos que nós queremos realizar, mas que ainda não estão realizados. Fala de opções, fala de contatinhos para alguns, né? Opções, sonhos, coisas que ainda não estão realizadas. E opções, tá? Pode até haver aqui uma certa confusão emocional no sentido assim de o que eu escolho, né? Só que aqui esse sete de copas já veio com as de espadas. Tá me dando uma sensação aqui de que se você tem opções nesse momento da sua vida, tem uma que vai se destacar, né? As de espadas. Então, se você estava confuso com relação às opções, tem uma opção que vai se destacar. Você vai ter uma espécie de certeza, né? Não, é essa pessoa aqui que eu quero, é essa pessoa que me interessa, né? Aqui também, no que toca a sonhos, desejos que você quer realizar, né? O As de Espadas já traz uma energia um pouco mais pragmática, um pouco mais pé no chão, mais consciente, vamos dizer assim, tá? Bom, esse é o centro da sua leitura. O seu desafio, Eremita com sete de espadas. Eremita é uma carta de solitude, né? Então, é um arcano maior, tá? Então, esse momento de solitude, ele foi ou ele é importante para você. Então, estar sozinho, estar sozinha é importante no sentido de aprender a estar sozinho, né? No sentido de você se sentir bem com você, independentemente de estar num relacionamento ou não. A ideia aqui do eremita é essa, né? Ficar bem com você mesmo, aprender com as lições do passado. O eremita é uma carta que geralmente olha para o passado, mas não é com sentido de lamentação, nada disso. Ele olha, o eremita é um ancião, é uma carta de maturidade, então ele fala de um amadurecimento, só que ele está aqui como desafio, então pode haver aqui uma dificuldade de estar sozinho, uma dificuldade, né? Não quero estar sozinho, não quero estar solteiro, solteira, né? Só que isso é uma autossabotagem, tá? Então, assim, você pode até ter muitos contatinhos, pode ter aqui, eu já tô vendo que tem, sim, pessoa para aparecer na sua vida, só que aqui você tem que, independentemente de outras pessoas ao seu redor, você também tem que aprender a estar sozinho e sentir-se bem dessa forma, tá? Essas posições aqui eu considero, na minha leitura, como futuro, tá? Você vem aqui com uma torre e um 9 de paus. Então é uma torre que mostra aqui algo diferente, né? Temos uma torre, daqui a pouco temos uma roda da fortuna. São cartas que mostram mudanças na sua vida, mudanças assim muito fortes, tá? Então não resista às mudanças. Se essa mudança, por um acaso, ainda tiver a ver com essa questão aqui do passado, né, de um relacionamento que terminou, então essa energia de mudança, de transformação, né, que vem aqui com a carta da morte, olha que forte a sua leitura, né? Temos uma morte, uma torre e uma roda da fortuna, né? Ao redor dessas cartas centrais aqui. São cartas que falam de mudanças, de transformações, né? As coisas como estavam não vão continuar, tá? E se você já vem, né, como eu disse, passando por essas mudanças, por essas transformações, de alguma forma isso ainda tá reverberando aqui na sua vida, porque temos aqui uma torre, tá?
A torre muitas vezes fala da gente cair na real com uma situação, tá? Cair na real, enxergar as coisas com mais clareza, perceber o que que é realidade, o que que é ilusão, quem vale a pena, quem não vale, tá? Então não resista a essa torre, né? O nove de paus muitas vezes fala de uma certa resistência, né? Meio cabeça dura, então cuidado aqui nesse sentido, porque a torre fala de uma transformação muito forte, é um arcano maior, é uma carta que tem uma certa fatalidade, vamos dizer assim, tá? Daqui a pouco eu vou fazer duas interpretações, tá? Mas eu vou terminar o que eu tô fazendo primeiro e depois eu falo para um outro grupo de taurinos, tá? Mas aqui vem isso, né? A torre fala de destruição completa, tá? De fins drásticos, fins definitivos, né? Então, deixe que isso aconteça, tá? Não resista, né? Nove de paus, tá? Então, a princípio, essas cartas ainda não mostram aqui você com a outra pessoa, mostra você passando pelas suas transformações, ou a outra pessoa em questão, se for o caso, né? Logo a seguir, também no futuro, lembrando que é uma leitura de 3 meses, aparece um rei de paus com uma roda da fortuna. Então, aparece alguém aqui na sua vida, tá? Então, o universo dá um jeito aqui de trazer alguém para você, tá? A outra leitura que eu ia fazer aqui é que, para alguns, esse rei de paus é alguém do passado que volta, que retorna, tá? É possível. Aqui nessa leitura geral, eu não estou considerando rei, rainha como homem e mulher, não, tá? Isso aqui pode ser uma mulher, tá bom? Não estou considerando aqui o gênero das cartas, ok? É isso que eu quero dizer. Então, esse rei aqui representa uma pessoa, né? Para alguns houve um fim definitivo na sua vida, definitivo, morte com torre. E esse rei de paus é uma pessoa nova que aparece na sua vida, tá? Para outros, existe a possibilidade de um retorno. Agora, se houver um retorno, a ideia aqui do retorno, quando tem uma torre numa leitura, é de que esse retorno, de que essa reconciliação, ela seja no sentido de vocês recomeçarem do zero, tá? Porque a torre é uma carta que fala, como eu disse, de destruição total, né? As coisas como eram antes não podem ficar. Não é que elas não vão ficar, elas não podem, não dá mais para ser como era antes, tá? Então, se isso aqui for um retorno do seu passado, daqui para frente as coisas têm que ser muito diferentes, tá? Se não é o caso, se não é o retorno do passado, aqui de toda forma vem alguém, aparece aqui alguém, tá? Aqui, ó, na parte oculta da leitura, a gente tem essa energia de reconstrução, né? Então, você reconstruindo, você passou por uma morte, você tá passando por uma torre. Então, ao nível aqui mais profundo, existe essa necessidade de se reconstruir como pessoa que sabe ficar sozinha, de se reconstruir para entrar no novo relacionamento, ou para alguns, como eu disse, de reconstruir o próprio relacionamento que terminou aqui no passado, tá? Você vem aqui, ó, um pouco mais para frente, representado por um 9 de ouros e um as de paus. Lembra que eu falei que o desafio do eremita era o desafio de ficar sozinho e se sentir bem, né? Aqui eu já vejo isso, né? Então, você não necessariamente tem que estar com uma pessoa na sua vida, embora vai aparecer alguém aqui, tá? Mas esse 9 de ouros já mostra você se sentindo bem. O 9 de ouros é uma carta de muita independência em vários sentidos, né? Pode ser independência material, mas é independência emocional também. 9 de ouros, né? 9 de copas também fala muito disso, de você se sentir bem com você mesmo, independentemente de estar em um relacionamento ou não, né? E é aí que você fica pronta para um novo começo, as de paus, né? É quando você se sente dessa forma. Olha a mulher aqui na carta, ela tá sozinha, lendo um livro, tomando um vinho, ela com ela mesma, aqui independentemente de você ser homem ou mulher, tá?
E é justamente quando você tá nessa energia que você fica pronto para um novo começo, né? As de paus, tá? No seu entorno tem alguém que vai querer te conquistar ou te reconquistar, já que eu fiz aqui duas possibilidades de leitura, lembrando que é uma leitura geral, né? Valete de espadas é muito conhecido como stalker do tarô, então tem alguém aqui que ou já está de olho em você ou vai começar a ficar de olho em você nesses próximos 3 meses, né? A partir do momento que você vira a leitura. E essa pessoa, ela tem a intenção de te conquistar. 6 de paus, tá? Medos e ou desejos, valete de ouros com 7 de paus. Então, existe aqui talvez um receio de entrar num relacionamento onde a pessoa seja um valete de ouros, ou seja, onde a pessoa não oferece muita estabilidade, né? Esse é o receio, tá? A vontade, o desejo é de um novo início, né? Já temos aqui um as de paus e aqui temos um valete. Os ases e os valetes, eles falam de um novo início. Aqui o 7 de paus é a carta que segue o 6 de paus, é uma energia de conquista. Então existe essa vontade de um novo início e de dar sequência aqui a algo que tem uma tendência de começar, né? Uma paquera, algo que se inicia, né? Então tem uma vontade aqui de se entregar a isso, tá? A síntese da leitura é um 3 de ouros com 5 de espadas. Esse 3 de ouros, mais uma vez, me dá a sensação aqui de reconstrução, né? Só mais uma coisinha aqui, alguns de vocês, né, porque vocês vêm aqui representado por um 9 de ouros, aqui no inconsciente vem 2 cartas de ouros, alguns de vocês podem ficar aqui bastante focados também na vida material, e não necessariamente na vida amorosa, né, mas tem alguém para aparecer aqui, tá? Aqui esse 3 de ouros também, né, pode estar falando disso, ó, de vocês mais focados no trabalho, nos estudos, nas suas atividades e não necessariamente na vida amorosa, tá? De toda forma, esse 3 de ouros, ele mostra você interagindo com outras pessoas, tá? Agora, esse 5 de espadas, ele é um alerta, porque ele é uma energia muito mental. Esse 5 de espadas, junto com esse 7 de espadas que veio aqui como desafio, me dá muita sensação de desconfiança, né? Então, ou vocês ou a outra pessoa em questão pode estar muito desconfiado, né? Desconfiado das pessoas, desconfiado no sentido de entrar novamente numa relação, né? Já que as cartas de ruptura que vem aqui na sua leitura são muito fortes, então elas podem trazer aqui algum nível de trauma, né? Então existe uma certa energia de desconfiança. Só que quando a gente entra, que existe alguém aqui, né? E quando a gente entra, né, ou começa uma relação, mesmo que seja algo muito leve ainda, uma paquera, com essa energia, a gente não se dispõe a vulnerabilizar, a gente fica um pouco na defensiva, né? Então não é o ideal, tá? O ideal é vocês chegarem, como eu disse, nesse ponto aqui de 9 de ouros, porque aí sim estarão prontos para entrar no relacionamento, como eu disse, tá? Então só fiquem alertas com essa energia mental de desconfiança, né? Porque tem gente aqui no seu entorno, né? Para alguns, isso aqui pode ter a ver com trabalho ou com estudos, né? No sentido de você vir a se relacionar ou vir conhecer alguém no seu trabalho ou no trabalho da outra pessoa, né? Ou no ambiente de estudos, pode ser também, tá? Mas existe aqui uma certa desconfiança, parece que um certo desconforto, né? Entre você e essa outra pessoa. Então fica esse alerta, tá? Bom, essa é a leitura para os próximos 90 dias, né? 3 meses a partir do momento em que você vira a leitura. Amanhã eu vou lançar no canal uma leitura interativa, né? De sentimentos, de intenções e ações. Aí, é claro, é para alguém que já tem aqui alguém em mente. Se você não tem ninguém em mente, guarde, né? Aguarde chegar essa pessoa na sua vida para que você possa fazer essa leitura que eu tô falando de amanhã, tá? Então é isso, obrigada, tudo de bom para vocês, namastê.
Vamos agora para a leitura dos taurinos que estão em um relacionamento, tá? Eu não tô colocando aqui, rotulando que tipo de relacionamento não, tá? Se você sente que você está em um relacionamento, seja que tipo de relacionamento for, essa leitura pode ser para você, tá? Pode ser porque é uma leitura geral, né? Não ressoa com todo mundo, tá? Então vamos lá. Taurinos que estão em um relacionamento, quais as energias, quais as tendências para os próximos 3 meses? Esses 3 meses que eu estou falando é a partir do momento em que você vir a leitura, independentemente da época que for, tá? Taurinos que estão em um relacionamento. Quais as energias e quais as tendências? Já vou tirar aqui, esse baralho é para tirar as clarificações, tá? E eu já vou fazer isso de uma vez. Touro em um relacionamento, clarificações. Vamos lá? 5 de espadas, no fundo da leitura, mostra aqui alguma desconfiança, mostra um certo medo de perder algo também, né? Alguma insegurança, eu diria, tá? Vamos lá, 3 de ouros no centro da leitura. Desafio do As de Espadas. Sacerdotisa no passado. 10 de espadas. 3 de paus. 9 de copas. O mundo. O louco, interessante. Rainha de espadas e 7 de paus. Não dá pra ver tudo, o espaço aqui é pequeno, mas a gente vai dando um jeitinho aqui, tá? Já vou abrir as clarificações. 5 de ouros, 2 de copas, 8 de copas, 6 de paus, 2 de paus, 9 de espadas, cavaleiro de paus, o carro, o papa e o valete de paus. Então vamos lá. Taurinos que estão num relacionamento. Como que você vai saber se essa leitura é para você, né? É essa energia aqui do passado, tá? É a energia que você vem trazendo. Sacerdotisa com 8 de copas. Então vocês que estão assistindo essa leitura, essa leitura ela é para você se você passou por uma situação aqui de desapego, né, onde você teve que deixar algo para trás, havia sentimentos, né, 8 de copas é aquela carta que fala da gente seguir em frente, mesmo tendo sentimentos, e a sacerdotisa fala vocês aqui reprimindo essa energia, né, então vocês passaram por algo nesse sentido aqui no passado, tá? Vocês deixaram algo para trás e reprimiram o sentimento, né? Guardaram para si. Não ficaram falando para todo mundo, guardaram os sentimentos, podiam até estar sofrendo, mas não falava que estava sofrendo, algo nesse sentido, né? Então guardaram muito para si, tá? Isso aqui é a energia do passado. Então você que vai se identificar com essa leitura passou por uma situação nesse sentido, tá? Você seguiu em frente, mas você tinha aqui muitos sentimentos guardados, tá? Bom,
O centro da sua leitura é um 5 de ouros com um 3 de ouros. Então eu entendo aqui, né, para os taurinos que passaram por uma situação dessa, que vocês ficaram com uma autoestima bem capenga, né? Ficaram numa situação aqui de carência, de falta, com a autoestima meio embaixo, e nesse momento vocês estão se reconstruindo, 3 de ouros, né? Até mesmo dentro dessa relação, porque vocês podem ter passado por uma situação dessa, mas não quer dizer que a relação tenha acabado por completo. Vocês podem ter voltado e agora estão construindo a relação. Isso é para alguns. Para outros, vocês deixaram uma situação, uma relação no passado, já estão em um outro relacionamento, porque estamos aqui falando com taurinos que estão num relacionamento, né? Estão se reconstruindo, estão recuperando aqui a autoestima, estão recuperando uma questão aqui também de equilíbrio na relação, equilíbrio entre o dar e o receber, tá? Estão reconstruindo, se reconstruindo, e para aqueles que entraram numa outra relação e reconstruindo a relação para aqueles que retornaram para a mesma relação, tá? O desafio é o 2 de copas com o as de espadas. Então, o desafio aqui é colocar os pingos nos is, dizer as verdades tete a tete, né? 2 de copas, falar dos sentimentos, revelar os sentimentos, né? O as de espadas é uma carta muito ligada a um novo início, baseado na verdade, né? Só que estamos aqui, ó, como desafio. Esse 2 de copas com o as de espadas fala de desafio, tá? Então, o desafio é essa nova fase onde vocês se olham, você se olha frente a frente, né? Vocês se olham e dizem a verdade, dizem o que sente, né? Então, colocar os pingos nos is, como eu disse, tá? Desafio. Essa posição e essa eu considero aqui que é o futuro, mas é o futuro aqui dentro desses próximos 3 meses, tá? A partir do momento em que você começar a ver essa leitura. 6 de paus com 10 de espadas, ótimo, tá? Porque o 10 de espadas, ele fala do final de situações dolorosas, né? Então vocês, de certa forma, ainda estão nesse processo de finalização e um novo começo, ó, o as de espadas aqui, né? O 10 é o final, o as é um novo começo. Então vocês ainda estão nesse processo e por isso mesmo esse as é um desafio aqui, tá? Finalização de situações difíceis, só que vem aqui uma energia de vitória. Então vocês vão conseguir, né? É uma tendência aqui para o futuro próximo, né? De superar as questões difíceis, de obter vitória. Aqui tem uma energia de vitória, de reconhecimento, é uma carta muito positiva, 6 de paus, tá? Tem uma energia de fogo, de paixão aqui também no naipe de paus, né? Logo a seguir, 2 e 3 de paus, então temos uma sequência numérica, né? Um 2 e um 3. Essas cartas, elas falam de vocês fazerem planos para o futuro, né? Ou ter uma visão alongada. Essa relação, ela tem, né? Olhar, né? Analiticamente, as de espadas, essa relação, ela tem pernas para andar para o futuro, porque essas duas cartas, elas olham para o futuro. Elas não têm uma visão imediatista, né, no sentido do sol que está acontecendo aqui agora, né? Então essas cartas, elas são um convite a isso, né? Como que nós vamos estar daqui a 1, 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Como que essa relação vai estar? Então aqui é um convite a essa análise, a esse planejamento, planejar o futuro, analisar, ver se essa relação tem pernas para andar, tá? No inconsciente, 9 de espadas com 9 de copas, né? Então, o número 9 no tarô é um número que... Porque no tarô o número que fecha um ciclo é o 10, né? Então, nós temos um 9 aqui no inconsciente, ou seja, é como se inconscientemente vocês ainda não tivessem chegado nesse 10 aqui que eu falei, né? Estão no 9 ainda, é como se faltasse muito pouco para chegar nesse 10, ou seja, para finalizar de vez situações difíceis dentro da relação ou dentro de vocês mesmos, tá?
Existe um 9 de copas aqui, que é uma carta muito positiva, de independência, de você se sentir bem com você mesmo, independentemente da relação, aqui é você com você, né? Porém, temos um 9 de espadas, uma certa ansiedade. Então, uma carta é bem diferente da outra. Ambas estão no número 9, que é essa questão do, né, o número que antecede o final de um ciclo, o final de uma etapa difícil, né? Então falta um pouquinho e existe aqui uma certa ansiedade, né? A ideia é você se conectar mais com o 9 de copas do que com o 9 de espadas, tá? Aqui tem um excesso de pensamentos. Aqui é você bem com você mesmo, tá? Então, resolver, tá me dando uma sensação nessa leitura de pendência. Seja essa pendência entre você e o seu parceiro, ou seja você com você mesmo, no sentido de você resolver alguma coisa dentro de você, né? E é essa pendência que pode te deixar ansioso ou ansiosa, tá? Então, resolva as suas pendências para que você não sinta essa ansiedade aqui, não se conecte com essa energia, tá? Você, né, logo aqui um pouco mais à frente, vem representado por um mundo e um cavaleiro de paus. Excelente, tá? Porque se a gente está falando aqui de final de ciclo, né, o número 9 e o número 10, aqui você vem com o último arcano maior do tarô, e é um arcano maior, tá? Então é a possibilidade de você fechar um grande ciclo kármico na sua vida e iniciar uma nova etapa. Seja isso dentro de um relacionamento, seja isso você resolvendo finalizar um relacionamento. Para alguns pode ser isso também, tá? Vocês resolvendo finalizar um relacionamento. É uma leitura geral, por isso que eu tô abrindo aqui um leque, né? Então vamos lá. Para alguns, esse mundo aqui que fala de um fechamento de um ciclo completo, né? Um arcano maior, o universo te dando uma força aqui, é no sentido de você fechar as suas pendências dentro de você mesmo e começar uma nova etapa. E isso se reflete na sua relação com o seu parceiro, tá? Para outros, isso aqui pode ser finalizar uma relação, tá? Temos aqui um 10 de espadas, né? Temos aqui uma energia de seguir em frente, tá? Temos aqui uma energia de enxergar a verdade da situação. Então, para alguns, isso aqui é finalizar uma relação, finalizar um ciclo kármico, seguir em frente. Cavaleiro de Paus, seguir em frente. Então, veja quem é você, né? Eu dei aqui duas opções, tá? Se você não tem pretensão nenhuma de finalizar o seu relacionamento, então essa segunda opção de leitura que eu fiz não é para você, é a primeira, tá bom? Mas de toda forma, aqui vem essa questão de fechamento de ciclo, seja dentro do relacionamento ou seja no sentido de finalizar uma relação, tá? Então, finalizar um ciclo, seguir em frente, resolver as pendências, né? Tem muita energia de movimento e de fogo aqui, tá? Muitos de vocês estão numa relação onde vocês não se sentem valorizados, né? Onde a pessoa não te valoriza, onde a pessoa vai e volta da sua vida e você não quer isso mais e por isso você fecha um ciclo, segue em frente, tá? A outra pessoa em questão veio com o louco e o carro. Então, para aqueles que estão recomeçando uma relação, essa energia aqui, ó, ela é bem positiva. Nós temos uma sequência, vocês estão muito alinhados, tá? O final de um ciclo, o último arcano maior do tarô, e o começo de um novo, o louco, arcano maior número 0 do tarô, tá? Então, para quem tá reiniciando uma relação, essa energia é muito positiva. Vocês estão aqui com todo o gás para essa nova etapa, e é muito positivo, tá? Para aqueles que estão pensando em finalizar uma relação ou até mesmo já estão finalizando, né? É a mesma coisa, você está finalizando um ciclo e está seguindo em frente e a pessoa também, né? Já aparece aqui com o louco, uma nova etapa e o carro, que é uma energia de seguir em frente também, tá? Medos e ou desejos, rainha de espadas com o papa. Aqui
vou fazer as duas interpretações também, já que eu tô falando aqui para dois grupos de taurinos, né? Para alguns, o medo aqui pode ser um medo de dar esse corte na relação. Para aqueles que estão pretendendo finalizar, pode haver um receio, né? Rainha de Espadas é aquela que dá um corte, e o Papa é uma carta de relacionamentos, né? Que tem aqui um nível de comprometimento. Então pode haver um receio nesse sentido, tá? E o desejo é justamente o mesmo, né? Eu desejo dar um corte nessa relação. Isso para aqueles que têm essa vontade, tá? Para o outro grupo de taurinos que não tem a intenção de finalizar a relação, né? Aqui me vem uma questão moral. Tem alguma questão moral aqui que influencia. Essa questão moral pode vir de vocês, pode haver aqui influência de alguma pessoa, pode haver aqui influência da família. Tem alguma questão moral que influencia, e isso é tanto o medo quanto o desejo, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que você tenha um relacionamento com uma pessoa, sei lá, que é muito diferente ou que é muito mais nova. É um exemplo, tá? Então a questão moral pode ser nesse sentido, né? E aí essa diferença tanto pode ser um fator de atração, né? Ou seja, é o desejo, eu quero isso para mim, mas também pode ser uma energia de repressão, de medo, o que os outros vão pensar e o que a família está dizendo, o que estão dizendo, o que vão dizer. É um exemplo, tá? O que pode ser uma questão moral aqui, tá? Temos aqui alguma questão moral que influencia, tá? Síntese da leitura. 7 de paus com valete de paus. Então, para aqueles que pretendem se manter no relacionamento, vem aqui uma energia de muito fogo, de conquista, de paixão. Pode haver algum desafio, sim, né? Mas a energia aqui ela é de renovação, tá? Mas temos lá alguns desafios, alguns possíveis obstáculos. Para aqueles que não pretendem se manter na relação, para aqueles que querem finalizar, né? O valete de paus fala para seguir em frente, né? Assim como esse carro, como esse louco, como esse cavaleiro de paus, vem aqui a energia de novidades, tá? De conquistas, né? De outras conquistas, de outros desafios, né? Aqui pode haver algum desafio de imaturidade de alguma das partes, seja da sua parte, seja da parte da outra pessoa, tá? Para aqueles que estão no relacionamento e pretendem se manter no relacionamento, tá? Cinco de espadas veio, né, no fundo da leitura falando de algum medo, alguma insegurança, medo de perder, tá? Agora, por exemplo, se você é desse grupo aqui de taurinos que pretende, né, finalizar uma relação, será que o medo é um bom motivo para você se manter numa relação, né? Por exemplo, medo de ficar sozinho ou sozinha, né? Será que esse é um bom motivo para manter uma relação de pé? São questionamentos, né? Insegurança, tá? Bom, taurinos, terminamos a leitura. Como eu disse, amanhã eu vou lançar uma leitura interativa a respeito de sentimentos, intenções e atitudes da outra pessoa com relação a você. É uma leitura interativa de escolha de montinhos, tá? Então, quem tiver interesse, fique atento que amanhã eu vou lançar essa leitura no canal. Então, tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Namastê.